Olá, está começando mais um Estratégias para a Plenitude e hoje eu converso com Raquel Matos, uma amiga que eu conheci alguns anos atrás lá em Coimbra, em Portugal, é professora de yoga e vem se dedicado nos últimos anos à psicologia transpessoal, né? E é um assunto super é, interligado ao yoga. A gente estava conversando aqui em off já das similaridades de objetivos entre yoga e psicologia transpessoal. Então, acho que hoje vai ser uma conversa super interessante. E sem mais, então, Raquel, pode falar um pouquinho sobre você e se apresenta para os nossos ouvintes. Bem-vinda. Olá, Bruno. Obrigada pelo convite e por esta conversa. Eu gosto muito destas conversas, é sempre muito interessante falar sobre estes temas. Ok, então, para onde é que eu começo? Eu se calhar vou começar lá atrás, onde tudo começa, quando eu comecei a praticar yoga e meditação aos 15 anos. Então, eu diria que se calhar sou uma pessoa que desde sempre me questionei sobre a vida e sobre o sentido da vida e o que é que estamos aqui a fazer. Estas questões mais existenciais sempre estiveram muito presentes. Eu comecei, e eu não sei explicar porquê, mas aos 15 anos decidi ser vegetariana, ah, e decidi ir à minha primeira aula de yoga e meditação. E também, ainda em adolescente, decidi ir para a psicologia e seguir esse caminho. Hum, não sei dizer o que é que me levou àquela primeira aula de yoga e meditação, mas sei-te dizer o que é que me fez continuar a praticar. Eu, quando era adolescente, eu tinha muitas alterações de humor. E eu percebi naquela altura que a prática do yoga e da meditação me ajudavam, de certa forma, a ficar mais estável naquela altura da adolescência e todas as alterações de humor. Então eu fui continuando, neste momento já são mais de 20 anos com estas práticas presentes na minha vida. Depois tirei o curso de Psicologia, porque sempre me interessei muito pelo ser humano e porque é que somos como somos e estas questões. E Em adorei o curso. Coimbra? Foi em Coimbra também? Não, Não? tirei em Lisboa. Eu sou dos Açores Hum, e fui aos 18 anos fui viver para Lisboa para tirar o curso de Psicologia. Saí de casa para ir estudar. E adorei o curso de Psicologia, fez-me todo o sentido, mas no final do curso, enquanto estava a tirar o mestrado, decidi tirar um curso de instrutora de yoga, porque o yoga continuava presente na minha vida. Depois fiz estágio em psicologia e senti que faltava qualquer coisa ali. Faltava, apesar de adorar a psicologia, senti que faltava qualquer coisa ali. Foi nessa altura também que me mudei para Coimbra, que foi aí que fiz o estágio, e nessa altura, depois do estágio, eu decidi começar a dar umas aulas de yoga por brincadeira, também para ganhar uns trocos e tal. E quando dei por mim, já estava a dar aulas de yoga todos os dias e aquilo estava-me a dar uma satisfação tal que eu decidi deixar a psicologia de lado durante uns tempos. Até porque sentia que faltava qualquer coisa na psicologia que o yoga me estava a dar. Acabei por ficar 10 anos dedicada ao ensino do yoga. Foi aí que surgiu o Coimbra Yoga, e que era uma escola dedicada ao ensino da Ashtanga Yoga. Estive durante 10 anos, quase 10 anos, dedicada exclusivamente ao ensino do yoga. Fui à Índia algumas vezes para praticar e para aprofundar os meus estudos, e durante esse tempo ah, fui sempre estudando muito, ah, especialmente mais direcionado para o yoga, mas depois também fui começando a explorar outros caminhos, nomeadamente o sagrado feminino, o xamanismo, o coaching, foram surgindo outros caminhos. Até que com o tempo eu percebi nas próprias aulas de yoga que os alunos começavam os seus processos de transformação, mas que faltava ali qualquer coisa. Né? Eles começavam a ouvir questões para trabalharem. E aí começou a aparecer de novo a psicologia. E ficava com os meus alunos muito na conversa do chá, no tempo do chá, ficávamos a uhum, conversar muito. uhum. E essas conversas também me davam muito prazer. E eu percebi que era a psicologia que estava aqui a faltar. Então decidi começar a procurar, voltar um bocadinho à psicologia, e descobri o transpessoal. E o transpessoal é a área da psicologia, é a área mais recente da psicologia que, que junta a espiritualidade no ser humano. Ou seja, na psicologia nós vemos o ser humano como um ser uh,
psico, bio e emocional, não é? Psicológico, emocional e biológico. E a área do transpessoal traz a parte da espiritualidade para o ser humano também. Então encaixamos mais essa camada no ser humano. E quando eu descobri o transpessoal, para mim foi um regressar a casa, porque juntava as minhas duas grandes paixões, não é? A psicologia com a espiritualidade, que era muito aquilo que o yoga me trazia e que a psicologia não trazia. Com o tempo percebi que me queria dedicar a 100% ao transpessoal, à psicologia, e como sou humana e tenho limitações, tive que deixar, acabei por fechar a escola, decidi fechar a escola, decidi deixar o yoga um bocadinho de lado, e hoje em dia estou dedicada às consultas individuais, mas também aos retiros, onde ensino muito, ainda estou muito ligada à meditação, a meditação está muito presente no transpessoal, e outras técnicas que nos ajudam a transcender e conhecermos e a fazer este trabalho. Muito interessante, Raquel, um percurso em que eu te entendo perfeitamente essa escolha de mergulhar mais na psicologia transpessoal, porque você consegue fazer um trabalho individualizado também, né? Eu acho que isso, eu não sei se eu estou errado, mas eu acredito que é um momento em que mesmo as práticas de yoga fluem um pouco para essa direção, sabe? De personalizar um pouco mais e de respeitar tanto as possibilidades e necessidades de cada um. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguns anos atrás, eu li o Ken Wilber, que eu acho que é da psicologia transpessoal, não é? É um dos pais, sim. Tá, então eu queria fazer uma pergunta. O que a psicologia transpessoal propõe, né, esse mergulho na espiritualidade, você acha que também de certa forma, o que o yoga busca com um apaziguamento com o ego, uma transcendência do ego? Fala um pouquinho sobre isso para a gente ver as similaridades. Olha, Bruno, aquilo que eu tenho da minha experiência e de todos os caminhos que eu já experimentei, aquilo que eu concluo para mim é que nós estamos sempre a falar do mesmo e que nós queremos sempre o mesmo, que é a autorrealização. No sentido em que uma flor, ela quer autorrealizar-se, ela quer ser ela mesma, não é? Uhum. E aquilo que eu observo comigo e com as pessoas com quem eu trabalho e com as pessoas com quem trabalhei, eu penso que eu continuo a fazer exatamente o mesmo que eu fazia com o yoga, apenas uso uma ferramenta diferente. Uhum. E, e voltando um bocadinho atrás, aquilo que tu estavas a dizer da questão da prática de yoga tornar-se individualizada, faz-me todo o sentido. E sim, eu acho que era por isso é por isso que eu adoro a prática da estanha, porque ela é muito individualizada. E não é, Permite. não é? Mas permite esse caminho muito individualizado. Porquê? Uhum. Porque se nós ficamos presos só à ferramenta, nós deixamos de perceber que a ferramenta serve o propósito, lá está, da autorrealização. Não é para ficarmos apegados à ferramenta, é para usarmos a ferramenta. Sim, Não é? Então faz todo o sentido que com o tempo fique individualizado, porque o caminho é individual, sim, não é em grupo. O grupo é bom sentir a comunidade, é bom sentir o grupo para sentir que, ok, temos uma rede, um suporte, mas o caminho é individual. O meu caminho de autorrealização é só meu. O caminho daquela flor tornar-se aquela flor é dela. sim. O caminho daquela semente tornar-se no seu potencial máximo é dela. E o mesmo para nós, enquanto seres humanos, não é? O caminho de eu me tornar quem eu sou é só meu, não é? Então, esta questão do ego, eu confesso que eu não gosto muito da palavra transcendência, Hum. porque o ego tem um propósito, não é? Eu só sei que sou consciência porque eu tenho um ego. Eu só sei que sou o oceano porque eu sou uma onda. Então ele tem um propósito. E a questão aqui é que nós somos uma sociedade de egos imaturos. E é aqui que entra a psicologia, que é, nós precisamos de ter um ego integrado, maduro e consciente, Saudável. saudável.
não é? Porque a ideia não é matar o ego, porque a questão Não é é, dissolver o ego, não é né? dissolver o ego, porque o ego, na verdade, o ego está sempre a sofrer pequenas mortes. E ainda a ideia aqui é que o ego se vá. hum, que vá morrendo e renascendo, porque o ego é esta pele psíquica, eu costumo dizer, o ego é esta pele psíquica que me dá uma identidade, que me dá a sensação de eu ser um ser individual, não é? Só que, enquanto parte da natureza que eu sou, eu estou, o mundo, a vida, está-me sempre a pedir respostas, está-me sempre a tocar e a pedir que eu dê algo, não é? E se eu não tiver um ego saudável, flexível, consciente, eu não vou ser capaz de, de me adaptar e de viver, não é? De dar uma resposta ao convite que a vida me dá constantemente. Não é? Se eu for Sim. rígida, se eu tiver um ego rígido, eu vou ficar na repetição de padrões. Então, a transcendência do ego surge mais nesta capacidade de me auto-reinventar e de me, não é? Porque ele está constantemente, a convite é esse, é constantemente para me transcender, sim, daquilo que eu acho que sou eu. Mas, Sim, mas, sim. não, mas não no sentido de matar o ego porque o ego é mau, porque não é essa a minha visão. Sim, eu acho que tem um grande equívoco no mundo ocidental, que é, de certa forma, glorificar, endeusar o ego, né, como se fosse aquilo, né, que é a parte mais importante e mais sublime, talvez, né, um certo endeusamento do ego. Eu acho que, não sei se a psicologia transpessoal também vê da mesma forma, mas o ego, pelo que eu já estudei também com o Vedanta, e o Swami Dayananda falava a mesma coisa, ele falava isso, que o ego é muito importante que a gente tenha, ele falou de emotional maturity, né, de maturidade emocional, e você ter um bom relacionamento com o ego. Uhum. Mas eu acho que, em contrapartida, há no mundo ocidental esse endeusamento, então, ao invés da gente ter um bom relacionamento com o ego acaba se sobrepondo e dirigindo completamente a vida, e aí você acaba identificando que ao invés de você ter um ego, você é um ego. Uhum. Né? Então tem que haver uma distinção entre isso. Né? Nós temos um ego. Assim como eu tenho essa camiseta, eu tenho um ego. E não é que eu sou, eu tenho. E aí, porque eu tenho, ele pode ser fluido, ele pode ser adaptável. Né? Então, aí eu queria te perguntar uma coisa. Você acha que essa consciência de, de fluidez do ego, né, de constante aprendizado e constante adaptação, ela está aumentando? Você acha que a gente vive num momento na sociedade que as pessoas estão se dando conta que nós temos um ego e que nós não somos um ego? Olha, Bruno, sinceramente eu acho que não. Difícil, hein? Difícil. Porque eu concordo plenamente com o que tu estavas a dizer. Eu costumo dizer, o ego é como se fossem as nossas pernas. Se elas começassem a andar aí sozinhas, estávamos tramados, não é? A questão aqui é a identificação inconsciente com o ego, não é? As pessoas, nós estamos identificados inconscientemente com o ego, nem temos consciência do que isto é. E eu não sei se endeusamos o ego, mas o que eu acho que acontece é as pessoas, se talvez sim, talvez sim em Deus o ego, não é? Nós somos uma sociedade onde as pessoas, onde há muito a luta do poder, não é? E tudo o que é o ego fala-nos de poder, de superioridade e inferioridade. Sempre que estamos nesta, hum, neste jogo de superioridade e inferioridade, nós estamos no domínio do ego. Não é? E às vezes as pessoas acham que eu sou muito coitadinha, eu sou muito humilde, eu sou muito não sei o quê, e as pessoas acham que não têm ego, mas isso é o ego também. Porque este jogo de inferioridade e superioridade, estamos sempre no domínio do ego. E a questão aqui não é diabolizar também, porque também se cai às vezes no mundo da espiritualidade no diabolizar o ego, mas eu até tenho um post que fala sobre isso,
os 3 Hs para lidar com o ego. E um deles que eu falo é o humor. Mas olhar com um certo humor, não é? Nós temos este ego e ele está sempre neste jogo. A questão aqui é que, e voltamos um bocadinho à questão da maturidade emocional, que é muito o foco do meu trabalho agora, que é a maturidade do ego. Não é? O que acontece é que a maior parte das pessoas tem os egos feridos. Feridas emocionais, que vêm da história, que vêm da infância. E é aqui que entra a psicologia. E é muito importante o trabalho da psicologia, porque se tu tiveres uma dor de dentes, onde é que está o foco da tua atenção? É, Na dor de dentes. na dor de dentes, é. Não dá para. Porque é dor. Então o que é Primeiro que acontece? tem que transcender aquele obstáculo específico. Por isso também dá. Primeiro tu tens de cuidar dessa dor. Sim, por Então isso. é o que se passa aqui com o ego. As pessoas têm egos feridos que vêm de feridas emocionais que vêm do passado. E enquanto essas dores não forem trabalhadas, não se consegue ir além. Porque não há. Quando nós temos uma dor, o nosso foco da nossa atenção está ali. Sim. Então, eu acho que o que acontece é isto. As pessoas têm muitas feridas e nem têm consciência delas. Então, primeiro trabalho as dores para à frente. E depois sim transcender o ego e perceber que temos um ego e que precisamos de trabalhar esse ego. Sim, é por isso que eu entendo que a personalização ela permite essa a sintonia mais apurada no obstáculo, né? Eu acho que existem abordagens também de yoga, é, falando também da prática física, Uhum. que vão ter um aspecto mais terapêutico, né? Que vai trazer uma ênfase a essas mágoas, esses obstáculos pessoais. E agora eu queria saber um pouco de quais são as ferramentas terapêuticas da transpessoal. Como é que a gente adapta isso mais ou menos assim para cada indivíduo, né? Quais são os tipos de práticas que, que são usadas? Bom, uma das. Na psicoterapia em si, a própria psicoterapia, não é? É a relação que se cria, onde se vai trabalhar. Mas algumas das ferramentas que eu recomendo muito, sem dúvida, a meditação. A meditação é uma das práticas chave do transpessoal, porque é a presença, é a capacidade de eu estar comigo sempre, seja em que lugar eu estou, porque a maior parte das pessoas, para não dizer todas as pessoas, nós só queremos estar connosco no nosso melhor, quando nos sentimos bem. Mas a verdade é que a vida é tudo, não Uhum. é? A vida é inteira e a frustração, a zanga, a tristeza, a dor também fazem parte. Só que quando nós estamos nesses lugares, nós não queremos estar nesses lugares, nós queremos fugir. Então, a prática da meditação, para mim, é este lugar onde eu estou comigo, independentemente daquilo que existe. Sim, uma consciência presente no momento. É, Sim. e é yoga também, né? Yoga, não, é completa, é meditação. Aham, Meditação aham. é o sétimo passo, É, é, né? É, é, é a meditação, não é? sim. Então, eu uso muito a meditação e a respiração, não é? Para este estado de presença. Depois, o journaling, Hum, não é? O journaling, o escrever sobre aquilo que está dentro de mim, o escrever sem filtro, não é? Porque, pra- voltando aqui à questão da autorrealização, não é? De eu ser quem eu sou. Porque nós, ao longo da nossa vida, vamos criando as máscaras, não é? Vamos criando personalidades que o fazemos por uma questão de adaptação, porque todos nós queremos ser aceitos, amados, reconhecidos, validados. Todos temos cá isso dentro, não é? Um, e todos nós desenvolvemos maneiras de ser e de estar que vão ao encontro daquilo que nós achamos que nos vai mais trazer isso. O que não quer dizer que seja realmente quem nós realmente somos, não é? Que, no sentido de estar alinhado com os nossos valores essenciais, não é? Então é um bocadinho o desconstruir, não é? E o perceber, não, quem é que eu realmente sou, o que é que eu realmente sinto, o que é meu, e fazer todo este trabalho para eu começar a ser cada vez mais eu, moksha, sim, sim. libertação.
não Sim, é? sim. E isto implica tudo, implica eu estar comigo naquilo que a sociedade diz que é bonito e estar comigo naquilo que a sociedade diz que é feio, porque nós somos tudo. Não é? Eu Sim. tenho dentro de mim a capacidade de ser o maior virtuoso, mas o maior vilão também. Então, está tudo cá dentro. Sim, e é só a observação disso que nos permite encontrar uma plenitude também, porque senão a gente vive uma vida, como o professor Hermógenes do Brasil, ele dizia, uma vida assim no automático, né? As pessoas agem é, sem ter certeza do que estão agindo, né? As ações elas acontecem de uma forma automática, sabe? Aquele exemplo que ele falava assim, da pessoa que ela bebe o café, ela fala assim, nossa, já tomei 1 litro, nem percebi. Né? Uhum. Então ele falava assim que o yoga é tomar o café estando presente. Olha, estou tomando café agora. Né? Então é você reconhecer os seus sentimentos, né? Olha, estou sentindo a frustração, estou sentindo o medo. Né? Uhum. E aí, né, não escondendo debaixo do tapete, né? Trazendo para que a gente trabalhe tudo isso. É Sem muito dúvida. rico. Sem dúvida. E eu acho que às vezes se cai um bocadinho na armadilha de querer usar estas ferramentas do yoga e da meditação para sair desse lugar, Para fugir, né? para fugir. E é aquilo que nós chamamos no transpessoal de bypass espiritual, que é um coping mechanism. É um Uhum. mecanismo de coping para fugir daquilo que sentimos. E na verdade a proposta do yoga e da meditação não é essa. Não é essa. Não é essa. A proposta é não, vai lá. A asana é ficar presente com o Ah, que existe, é sim, ficar sim. na postura. Então, esta é também. É o que eu digo, nós estamos sempre a falar do mesmo, que a proposta é ficar com aquilo que existe, seja confortável ou seja desconfortável, porque nós precisamos dos dois lugares na nossa Sim. vida, não é? Hum, e. É. E você acha que, quando eu falo assim de sociedade, né, eu estou sempre pensando, porque quando a gente conversa de estratégia dessa plenitude, eu procuro observar as diferenças que existem no modus, né, vivendi, como que as pessoas vivem de maneira diferente, o que elas priorizam. E eu acredito que existem formas de viver que permitem um pouco mais dessa, dessa saúde, dessa plenitude. Né? Quando eu falo plenitude, eu gosto de incluir saúde em diversos níveis. Saúde emocional, saúde física. Né? E, por exemplo, uma vida numa grande metrópole, né? Vamos falar de Londres, por exemplo, ou São Paulo, que é a cidade super lotada e super estressante, com aqueles ritmos incessantes. Eu acredito que é mais difícil, né? Eu lembro que no Brasil a gente tem sempre tem uma frase que a gente fala assim, ó, que é fácil você ser yogi, você ser o Dalai Lama nos Himalaias, mas Na montanha, eu na quero ver, caverna. exatamente, eu quero ver você conseguir ser isso na Times Square, né? Na Avenida Paulista, sabe? No lugar, em locais assim mais estressantes. Então, pela sua experiência, porque eu sei que aí nos arredores de Coimbra, que eu adoro essa região, eu gosto muito daquela região de Penacova, que tem o rio, que as praias fluviais, eu acho muito. Aquilo para mim é uma espécie de Rishikesh, de Himalaia, sabe? Sim. É muito paz, a água muito pura. Você acha que esse contato com a natureza e essa paz, elas são, assim, deveriam ser muito mais valorizadas do que são hoje em dia e elas contribuem assim para a manifestação desse eu. Eu acho que sim, Bruno, porque é assim, para mim, a minha maior mestra é a natureza. Porque nós somos seres da natureza. Não há, nós somos animais, não é? E a natureza tem uma determinada frequência, que é a nossa frequência. Então, por isso é que a maior parte, muitas vezes, as pessoas
quando estão cansadas, quando estão emocionalmente em baixo, dizem, eu preciso de ir caminhar para a praia, eu preciso de ir caminhar no jardim. Porquê? Porque automaticamente elas vão se sintonizar com essa frequência, não é? E a natureza tem ciclos próprios de outono, inverno, primavera, verão. É cíclica, não é? E nós, como seres dessa natureza, nós também somos assim. Nós também somos cíclicos, nós também vivemos estes outonos, invernos, primaveras e verões, não é? E vai bater um bocadinho na conversa que nós estávamos a ter do ego, não é? Nas mortes, nas pequenas mortes que nós temos do ego, aqueles momentos em que estamos a deixar ir coisas que já não nos servem, que estamos em processo de transformação, não é? A natureza ensina-nos que é preciso haver momentos de recolhimento para nos nutrirmos internamente, para depois florescermos outra vez e virmos outra vez para fora e virmos outra vez para o mundo, mas depois virmos outra vez para dentro. A natureza ensina-nos isso, mas nós vivemos numa sociedade de produção, onde temos que estar, eu costumo dizer, nós somos uma sociedade viciada no verão. Temos de estar sempre para fora, temos de estar sempre bem, temos de estar sempre com o nosso melhor aspecto, temos de estar sempre felizes, não é? Estás mal, estás triste, anda a beber um copo que isso já te passa. Então não há espaço para o ser, não é? Para eu viver os meus lutos, para eu viver os meus questionamentos, para eu questionar, será que esta crença ainda me faz sentido? Será que esta maneira de ser ainda me faz sentido? Só que quando eu questiono, quando eu faço estes processos de vir para dentro, são processos que requerem muita energia. E estes processos de, não, se calhar esta crença já não me faz sentido, eu vou deixá-la ir embora. Isto é uma morte, isto é um inverno. Só que isto não é produtivo para uma sociedade que precisa que as pessoas estejam sempre no seu melhor, no seu máximo de produção. Então, criamos uma sociedade estéril em termos de emoções, porque são as emoções que nos nutrem e que nos trazem humanidade, porque a humanidade vem de eu partilhar a minha história contigo e aquilo que vai ressoar, claro que as nossas conquistas vão ressoar, mas é nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, que nos reconhecemos e que nos admiramos, porque é como é que tu saíste disso? Como é que foi esse processo? E é aí que vem a humanidade, e nós estamos a criar uma sociedade onde não há humanidade, onde se quer matar a humanidade, onde se toma um medicamento para não sentir, porque não é produtivo, onde se bebe a cerveja para fugir. E atenção, eu sou super a favor de beber o chopp, não é? Como vocês dizem no Brasil, e de ir estar. Mas tem que haver espaço para tudo. Eu entendo, eu entendo. É a mesma coisa que o yoga também está sendo usado dessa forma. Como Sem você disse, dúvida. muitas vezes as pessoas acham que o yoga é aquele momento compensatório para esquecer um pouco da vida, né? E sabe, para esquecer da realidade, ao invés de, como falava o professor Hermógenes, que ele é o desilusionar-se. Uhum. É o momento de sair do automatismo, entrar no mundo real e reconhecer isso, né? Eu acho isso muito rico, sabe? Porque nessas viagens eu tive na minha caminhada, né? Diferentes lugares que eu já vivi, diferentes culturas, e eu sempre tenho essa pergunta assim, mas qual será a, o lugar ideal, né? O lugar, não o lugar, sabe? O lugar geográfico, né? Não o lugar geográfico, mas o lugar assim pessoal, sabe? Qual que é o lugar, assim, como que um ser humano, sei que essas perguntas são impossíveis, mas qual, qual que é o lugar que o ser humano acordaria e estabeleceria uma rotina feliz? Como que deveria ser essa rotina? Né? O que esse indivíduo faz? Ele toma café da manhã? Ele não toma? Ele faz alguma atividade? Eu sei que existem diversas possibilidades, né? São infinitas possibilidades, mas eu sempre faço essa reflexão porque, ao mesmo tempo que a gente tem uma possibilidade tão grande hoje de conhecimento, né? É muito acessível, tanta coisa, tão fácil.
de informação, de diversos tipos, tanto da biologia, da psicologia, sabe? Tudo está muito mais fácil Uhum. e, ao mesmo tempo, ainda há tanto sofrimento, né? Às vezes, sabe, mesmo com tanto conhecimento assim na nossa frente, com a natureza assim logo à esquina, sabe? E as pessoas ficam um pouco presas nessa trama, né, do mundo, da psicologia de massa, sabe? Do capitalismo e todas Uhum. essa, como é que fala? Esse fluxo que nos puxa para viver um automatismo, sabe? Uhum. Então, eu sempre procuro tentar achar quais são a- aquelas direções, sabe? Que a gente pode seguir, que se for para aquele lado, vai dar certo, sabe? Uhum. Então, é mais ou menos isso que eu procuro falar também nesse podcast, porque todo mundo que nos ouve também tem diferentes estratégias. Tem pessoas que praticam mais yoga, mais meditação, fazem diversas atividades, outras tomam seu banho gelado, como eu tomo lá na Dinamarca, ou fazem jejum, sabe? E ou usam o Ayurveda, né? Eu fiz um dos podcasts últimos foi sobre Ayurveda. Uhum. E então, o que você poderia indicar assim, para os nossos ouvintes? Olha, se vocês buscam plenitude, onde quer que vocês estejam, o que você acha que eles não devem deixar de fazer, deixar de viver? Hum, Olha, eu estava a escutar-te e vieram várias coisas à mente. Hum, uma delas, eu acho que é, primeiro, eu diria que é tirar a ilusão de que existe um lugar a chegar, existe um final feliz. Existe uma frase que eu agora não me lembro bem como é, mas é qualquer coisa do género. Perguntaram ao iluminado o que é que ele fazia antes de ser iluminado. Ele disse: Eu ia buscar água à fonte. E o que é que tu começaste a fazer depois de ser iluminado? Eu continuei a ir buscar à fonte. Então, acho que a vida acontece no dia a dia, não é? E com as coisas que nós temos que fazer no dia a dia, desde comer, cozinhar, arrumar a cozinha, lavar a roupa, ser mãe, ser pai, o que quer que seja, não é? Então, para mim, não há nada que não seja espiritual, sabes? Não há nada que não seja plenitude. Para mim, eu ter as minhas práticas, porque tenho, e já vou falar delas, eu tenho as minhas práticas e as minhas coisas que eu sei que me trazem bem-estar, mas eu cada vez mais procuro que estas coisas mundanas, digamos assim, que eu tenho para fazer, que também sejam feitas como reverência à minha vida, porque, Ah, sim. Eu acho que isso aí foi a resposta excelente. Isso, ótimo. não é? Porque a Entendo. vida acontece aí nestas coisas, não é? E nós achamos que não. Que a minha prática de yoga, que o sentar-me no meu tapete, que uma coisa toda, não é? Com as minhas leggings XPTO, que isso é que é prática. E não é. E não é. Sim, sim. Ah, não é? E em relação, eu acho que aqui vai bater muito à questão do autoconhecimento e que foi isso que o meu caminho, a minha prática de yoga, a minha prática de meditação, a própria terapia, tudo o que me trouxe foi autoconhecimento, para eu saber quem é que eu sou e saber o que é essencial para mim, quais são os meus valores, que são meus. E viver de acordo com os meus valores implica muita coragem, porque implica eu fazer aquilo que faz sentido para mim e implica às vezes ir contra aquilo que seria a vida dos outros, porque é a minha vida, não é? E, e aquilo que eu faço é porque eu me conheço, a minha prática, com o tempo. Então, quando eu comecei a praticar yoga e meditação, eu percebia que as práticas me ajudavam a equilibrar a nível emocional. E ao longo destes 20 anos de práticas, eu fui sempre questionando, mas porquê é que eu pratico? Porquê é que eu pratico? E ao longo dos anos eu fui percebendo que elas me traziam coisas diferentes. Hoje em dia, posso dizer, Bruno, que eu pratico porque para me centrar, no sentido de me centrar,
ok, onde é que eu estou hoje? Como é que eu me sinto hoje? O que é que está aqui hoje? E não para sair. Não porque estou estressada e quero sair do stress. Não. Porque eu vou-me sentar com o stress e vou perceber o que é que me Para está a causar stress. vê-lo mais claramente, assim, né? Exatamente. Sinto-me triste. Ok, então vou-me sentar com a tristeza. E o que é que esta tristeza me pede? Primeiro eu sento-me Sim, com ela e depois, ok, se calhar esta tristeza pede-me um caminhar na natureza, se calhar esta tristeza pede-me eu ir fazer um chocolate sim, quente, ou se calhar esta tristeza hoje pede-me para ir para a cama mais cedo, ou esta tristeza pede-me para eu ir conversar com um amigo, não sim, é? Mas primeiro eu venho a este lugar e perceber que eu tenho a liberdade de construir uma vida que apoie os meus valores. Não é? Então eu não acredito numa fórmula que funcione para toda a gente. Eu acredito em eu saber, em eu conhecer-me a mim emocionalmente, psicologicamente e fisicamente também. Eu, fisicamente. por exemplo, faço jejum intermitente todos os dias. Porquê? Porque eu passei por um processo de exploração e de conhecimento com a comida, muito porque também tinha sintomas físicos, que me trouxeram a um lugar onde eu já percebi que determinados alimentos, que tipo de dieta, que tipo de rotinas funcionam para mim. E o jejum intermitente, por exemplo, funciona muito bem para mim a nível físico. Dá suporte ao meu bem-estar. Ou seja, eu não acho que o jejum intermitente seja a pílula má, mas ela dá suporte ao meu bem-estar físico, emocional e psicológico. E Sim, quem diz jejum intermitente diz a minha prática de meditação, diz a aromaterapia, por exemplo, eu sou muito sensível aos cheiros, então na minha casa eu tenho sempre óleos essenciais porque ajudam-me, lá está, a estar centrada em mim. Por exemplo, eu não vejo televisão, porque eu já sei que quando vejo televisão é algo não vai fazer bem. que me estressa. E não é que eu queira fugir dos problemas do mundo, não é isso, porque eu acho importante a cultura, eu acho importante nós sabermos o que é que se passa, mas eu filtro aonde é que eu vou buscar a informação. Então, para mim, o autoconhecimento trouxe-me toda esta sabedoria sobre mim mesma, e aí estamos a ir ao tal caminho individual, não é? Sobre mim mesma, para eu construir uma vida, porque eu tenho essa liberdade de construir uma vida alinhada com aquilo que eu quero viver, sendo que eu estou sempre a experimentar e a descobrir coisas novas, não é fixo. E eu já percebi que quando eu torno a coisa fixa, Sim, eu começo a ficar rígida e saio sim. daquele lugar que nós estávamos a falar de flexibilidade e de adaptação. É. Sabe que eu acho que você respondeu muito bem, porque assim, no final existe uma fórmula, né? A fórmula é a fórmula do autoconhecimento, né? Sem dúvida. De dedicar uma parte do seu dia, tudo bem, a gente tem que cuidar da família, dos afazeres, de várias coisas, né? Mundanas, de contas para pagar, mas eu acho que é muito importante também ter um tempo para si, né? Esse contato consigo. Sabe que a gente vive num mundo muito esse mundo que nos força a estar sempre muito produtivo, e é o mundo do Instagram também, né? Que as pessoas estão sempre postando corpo físico, né? E eu sempre falo isso para os meus alunos, que a prática, aliás, só fazendo um parênteses, eu acho que essa busca minha para produzir um conteúdo mais teórico, sabe? E essas conversas, é justamente porque eu percebi uma falta disso, sabe? As pessoas elas estão muito na superfície, Uhum. olhando só o corpo físico, e muitas vezes elas nem percebem o papel desse momento que o yoga significa, que é isso que você disse, que é um momento de, peraí, eu vou sentar ali e eu vou olhar com atenção como que eu estou hoje. Não é que eu preciso fazer tantas saudações ao sol, tantas e tantas posturas. Eu preciso realmente ter certeza de como que eu estou hoje. Uhum. E aí eu tendo essa certeza, aí eu sei o que, que eu preciso fazer. Uhum. Tá? Aí eu sei. Então eu acho que a prática pessoal, ela é muito mais isso, sabe?
esse reconhecimento, esse refino de percepção do próprio corpo físico ou das emoções, para que eu, sabendo como que eu estou, bem, né, com bastante certeza, eu sei melhor o que, como você disse, né? Se eu devo fazer um chocolate quente, ou se eu devo ficar em silêncio, ou se eu devo fazer uma atividade mais intensa, se eu devo tomar sol, né? Se eu devo ir nadar na praia. Então, eu acredito que se as pessoas investirem um pouco nesse momento, hoje em dia a palavra mindfulness ela está muito em voga, né? Muito na moda, Uhum. mas é esse olhar para dentro para que a gente consiga ter melhor discernimento Uhum. e tomar as atitudes devidas para aquele momento. Se é melhor fazer um luto, se é melhor, né, correr. Então eu espero que esse tipo de momento do dia, né, se torne assim uma moda, né, se torne uma mania, porque acho que isso faz um efeito em cascata, não é? Na sociedade, né? Se você percebe que você tem que tomar cuidado e se ouvir, você consegue até falar para as pessoas ao seu redor, né? Você consegue ter um bom relacionamento com as outras pessoas. Olha, está acontecendo isso, isso e isso, né? Então, é aquilo que você disse que eu gosto muito dessa palavra, sabe? Dessa ideia de maturidade emocional, né? Muito importante. Eu acredito que isso aí é plenitude, né? Muito bem, Raquel. Você quer deixar algum convite para os ouvintes, caso eles queiram te acompanhar ou falar dos seus próximos cursos? Então, se as pessoas quiserem conhecer melhor o meu trabalho, tem o meu site www.raquelmatos.com ou então seguir-me no Instagram, Raquel Matos. Eu tenho um curso online que se chama Jornada do Despertar 21 dias, que as pessoas podem começar a qualquer dia, e é um curso onde as pessoas começam a fazer este processo de autoconhecimento. É um curso que tem várias meditações, todos os dias falamos sobre um tema, há muitos exercícios de autorreflexão, não é? Do journaling, e, hum, e é muito interessante. Um, e pronto, agora para já não tenho nenhum retiro programado, tenho aí mais uns cursos que vão sair, é uma questão de estarem atentos ao que aí vem. Ah, muito obrigado, Mas, Raquel. Quer falar alguma coisa? não, ia dizer que o meu trabalho está muito focado nesta questão do amadurecimento emocional. Eu acho que realmente é um ponto-chave no nosso processo. E eu li um estudo há uns tempos que dizia que a nossa sociedade é uma sociedade de maturidade emocional de 14 anos. Isso faz muito sentido quando olhamos à nossa volta, não é? Percebemos que somos uma sociedade de adolescentes e que realmente temos muito trabalho para fazer. E esse trabalho vai-se fazer virando para dentro, não é para fora. De, 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 tem que haver este equilíbrio entre a solitude. Solitude e solidão são coisas diferentes, não é? Solidão, se eu tenho sentimentos de solidão, isto vem de feridas emocionais antigas. A solitude é a capacidade de eu cultivar o estar comigo mesma, de eu sentir prazer e estar comigo mesma. E sem dúvida que é muito importante cultivarmos esses momentos, nem que seja 5, 10 minutos do nosso dia, em que eu estou comigo, e isto implica não ter telemóvel, fazer scroll, não é? Ah, É eu respirar fundo e estar comigo, não é? Eu acho que é essa a proposta do yoga, não é? E de todas estas práticas, é eu aprender a estar comigo e com estes lugares todos que nós temos, com esta complexidade toda que nós temos. E é daqui também que depois vai vir a aceitação, o amor próprio, a autocompaixão, não é? Todas essas coisas que todos esses lugares que todos nós
procuramos, porque no final aquilo que nós queremos é ser felizes, é, é sermos aceitos e amados por quem somos, é sermos autênticos, a tal autorrealização, é eu libertar-me de tudo aquilo que não me permite ser eu, que em última instância não tem nada a ver com o exterior, tem só a ver com o Sim. interior. Então é todo este trabalho. Eu, sabe, esse momento que a gente vive, né? É, assim, se tudo tá a correr bem, assim, pós-pandemia, é, eu acredito que é um momento crítico, sabe? Com muitas coisas acontecendo politicamente em diversos lugares, sabe? Muitos conflitos, muita discordância, sabe? Uhum, Mas eu sou otimista justamente porque eu acredito que muito dessa dissonância toda e muito dessa confusão, ela já é fruto de dessa possibilidade toda de conhecimento, sabe? Eu acredito que o conhecimento, ele chegou nessas últimos, sei lá, 20 anos, uhum, tão rápido que as pessoas, por ter maturidade emocional de 14 anos, não sabem lidar com esse conhecimento. Não sabem uhum, lidar. Sabe, quando a gente vê, por exemplo, que parece. É inacreditável, né? A gente, em 2021, a gente tem no mundo pessoas que falam de terra plana, por exemplo. E isso é uma coisa que talvez há 20 anos não fosse crível. uhum, Ninguém acreditaria nisso. uhum, Tá? E agora existem coisas, sabe, muito conflituosas acontecendo, mas eu acredito que é justamente tanto conhecimento e tanta possibilidade que as pessoas não tinham preparo uhum, para lidar. Mas eu acredito que isso faz parte do processo, sabe? Porque pelo meu olhar, né, caminhando por aí, eu acredito que as pessoas elas estão, pelo menos eu vejo isso nos últimos, sabe, pela minha caminhada, né? Pelo meu processo. As coisas que as pessoas têm valorizado ultimamente, ou estão tendendo a valorizar mais, é bem diferente do que valorizavam há 20 anos atrás, eu acho. Sabe? uhum, Hoje em dia, eu acho que, pelo menos o que eu vejo, até em Portugal, muito forte esse movimento de pessoas que deixaram mais os grandes centros e estão valorizando uma vida um pouco mais com a natureza à volta, né? Que não estão tão preocupadas com telemóveis sabe, elas estão muito mais preocupadas com a qualidade dos relacionamentos, com a uhum, qualidade do sono. Eu uhum, acho que isso é um shift, sabe, é uma mudança super incrível já. Se a gente nos considera afortunados e ricos, né, porque respiramos bem, porque, né, estamos em paz consigo, né, porque temos bons relacionamentos. Então, eu espero que a gente, produzindo esses conteúdos, também a gente está ajudando esse processo, né, de renovação e de plenitude, né, para todos. Raquel, muito obrigado, viu, pela participação e espero que nos encontremos em breve, que façamos outros encontros como esse. muito obrigada, Bruno. Foi um Obrigado. prazer. Até a próxima. Namastê.